Amém? Então abra a sua Bíblia comigo, por favor, num texto que Deus colocou ao meu coração, que está na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo de número 4, verso de número 6. Segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, 4 e 6. É uma leitura um pouco extensa, mas eu vou fazer de forma bem rápida para poder ficar bem dinâmico a participação. Se o tecladista quiser me ajudar, deixa Deus te usar. Glória a Deus. 2 Timóteo 4 e 9, desculpa irmãos, 4 e 9. Acho que eu olhei errado aqui. 4 e 9. A versão que eu tenho nas minhas mãos é NVI, mas deixa eu ler a Almeida Corrigida Fiel, que dela vai ficar bem conectada com a versão que está projetada aos irmãos. Paulo escreve a Timóteo dizendo o seguinte: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tiquito a Éfeso. Quando vieres, traga a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para o todo sempre. Amém. Glória a Deus. Sente-se, meu irmão, adorando a Jesus. E antes de iniciar essa ministração, me permita bem rapidinho só dizer, pastor, que os gigantes dessa geração e o virar a cabeça já foi tudo. Quase que eu apanhei do irmão Idemar. Cadê o irmão Idemar? Quase que eu apanhei dele. Não, olha, é cada coisa, pastor. O homem que está me levando do hotel para a igreja, que está me tratando com muito carinho, ele me pede assim, ó, pastor, guarda um livro de cada para mim. Irmão, TDAH é uma coisa assim que pega na gente de um jeito, que aí ontem ele me pergunta, pastor, os meus livros. Eu disse, hã? Sim, varão do céu. Falhei com o senhor, meu irmão, me perdoe de coração. Mas eu não vou mentir para o senhor, eu estou alegre, porque o sinal é que vendeu tudo, né? Então é bênção também. Mas sobrou alguns ainda do Ideologia de Gênero, que é um livro lançado pela CPAD. Irmãos, eu sinceramente nem vou falar muito, porque só tem 6 unidades. Na verdade tinha 7, mas a Viviane pediu, ó, dessa vez eu aprendi, eu já peguei e vou deixar aqui, não vou deixar lá, porque se deixar lá, vai, e aí se eu falhar com a Viviane, que me convidou daí, meu Deus do céu, aí as portas fecham aqui. Mas tem poucas unidades, tem 6 unidades. E eu tenho falado desde sexta-feira que esse livro, irmãos, são muros que você ergue de proteção na sua casa. Eu até brinquei ontem, eu disse que nós costumamos colocar alarme, sistema de monitoramento, câmera, você viaja, a sua casa está segura. Mas tão importante quanto você ter segurança física e eletrônica na sua casa, é você ter segurança espiritual e emocional também. E um material como esse aqui vai ajudar você que é pai, você que é avô, a lidar com situações que envolvem seu filho e seu neto. Pastor, é prova, irmãos. Ontem eu perguntei quantos dos meninos e meninas aqui, dos adolescentes, tinham amigos e colegas homossexuais. Pastor, eu acho que mais de 90% levantaram as mãos. Não vou dizer 100% para não ser exagerado, mas mais de 90% levantaram as mãos. E aí eu perguntei, quantos de vocês têm colegas, têm amigos que são transexuais? Lembrando, irmãos, que transexualidade, está aqui no livro, são aquelas pessoas que se identificam com um gênero diferente. São homens, mas dizem que são mulheres. São mulheres, mas dizem que são homens, né? Pastor, não estou entendendo nada. Irmão, eu também não vou te explicar. Você vai comprar o livro, você vai entender. Mas daí eu perguntei, quantos dos adolescentes têm amigos, né, que se identificam com outro gênero? Aí eu confesso que me acendeu um alerta, irmão, porque eu acho que no mínimo uma metade levantou as mãos. Para você ver que esse tema não é um tema distante, não é um tema de Curitiba, que é uma grande cidade, não é um tema de São Paulo, não é um tema Rio de Janeiro, é um tema que está aqui na sua cidade,
na sua casa, com seus filhos, com seus amigos. Então, se você procurar a banca, depois não tiver mais, pode entrar no meu Instagram, tem lá o link para você comprar o meu livro, eu consigo enviar para vocês. Qualquer coisa, se os irmãos, se entre hoje e amanhã muita gente fizer a compra, 2, 3, 4, 5, não estou falando de uma quantidade gigante, mas se muitos irmãos fizerem a compra, qualquer coisa depois eu posso enviar sem custo, pastor. Eu mando via correio, até para poder pagar a minha dívida com o irmão Edemar. E aí qualquer coisa eu mando para você, Viviane. Aí eu mando para a Viviane com o nome certinho de quem comprou e ela faz a distribuição, pelo fato de que aqui eu não tenho mais, ok? Porém, irmãos, eu também ontem cometi outra falha, para você ver, meu Deus do céu, né? A falha de ontem foi que eu não presenteei o pastor Vicente com um livro, e foi uma falha grave, né? Então, pastor, eu quero entregar isso aqui ao senhor com muito carinho, está prefaciado aqui, eu escrevi aqui uma mensagem de gratidão ao senhor, e eu louvo a Deus pela sua vida. Inclusive, me permita só mais uma mensagem, pastor. O Senhor é a resposta das minhas orações. Porque eu tenho dito, por onde eu tenho passado, irmãos, que tem pouco menos de um ano que eu saí da cidade de Chapecó, onde eu era pastor integral, contei essa história ao pastor Alceu, e agora estou me dedicando ao ministério. E eu tenho orado, Deus, abre portas para mim, principalmente em igrejas que é referência nos seus estados. Porque eu sei da importância de pregar numa igreja onde um pastor como o pastor Vicente Mariano prega. Então eu louvo a Deus, pastor, estar aqui para mim é um presente de Deus, e eu tenho certeza que o Senhor tem sido um anjo na minha vida. Muito obrigado. Amém, igreja? Mas vamos pregar, né? Porque eu vim aqui não foi para vender livro, não foi para entregar presente para ninguém, foi para pregar. E eu quero falar para você desse tema. E olha, irmãos, o pregador fica feliz demais quando a mensagem está preparada e aí vem tudo confirmando. Porque um dos textos lidos foi justamente o texto onde Deus fala, né? Quem está cansado, quem está sobrecarregado, vinde a mim, pode trazer seu fardo que eu vou cuidar de você. Não apenas isso, teve um hino da harpa que falou sobre cura também. Se eu não estou enganado, acho que o primeiro hino da harpa falou sobre a cura divina, a cura de Deus. E aí depois a gente também canta, né? Em seu perdão encontro paz. As irmãs também cantaram falando sobre a cura divina, e eu fico grato porque eu estava numa luta interior, numa luta comigo mesmo antes de vir para cá, porque eu estava na indefinição, eu ainda não tinha convicção, eu não sentia a direção de Deus plena sobre aquilo que eu iria pregar, e agora aqui eu tenho certeza de que aquilo que Deus colocou no meu coração será ministrado para o seu coração, e a sua vida será abençoada em nome de Jesus. Esse texto, irmãos, é muito pregado para líderes, porque Paulo aqui, ele dá uma aula, né, sobre maturidade espiritual. Paulo dá uma aula fantástica sobre os últimos dias de vida. E é interessante que quanto mais velhos nós ficamos, mais experiência adquirimos. Por isso que eu gosto de ler, irmãos, eu gosto de ler livros de pessoas novas, como eu. Até porque eu não posso falar o contrário, senão os irmãos não vão querer comprar meus livros, né? Mas eu gosto ainda mais de ler histórias de homens que já estão na fase final da sua vida, porque são estes homens e mulheres que têm uma bagagem ainda maior, porque queridos, com muito carinho, eu tinha 30 anos quando eu escrevi o Virar a Cabeça, tem 10 anos atrás, hoje eu escreveria um livro um pouquinho diferente, com um pouco mais de conteúdo, pastor, até pela maturidade, assim como eu tenho certeza que a hora que eu tiver 60 anos, eu vou escrever um outro tipo de livro, pelo conteúdo e até pela maturidade que eu adquiri. Então quando eu vejo esse escrito de Paulo, irmãos, eu consigo encontrar a beleza disso, um homem no fim da sua vida, já no leito de morte, sabendo que dali ele não sairia mais caminhando, sairia dali morto, escreve para Timóteo, e além de ele entregar lindas palavras, lindos conselhos a Timóteo, na última parte desta carta, Paulo escreve aqui conselhos preciosos. Só que antes de nós entrarmos nesses conselhos, eu preciso que você entenda o contexto que está aqui envolvido, porque Paulo não está no conforto da sua casa, Paulo não está numa viagem de itinerância, Paulo não está pregando na igreja de Corinto e está hospedado no melhor hotel da cidade, debruçado sobre uma cama escrevendo. Não, ele não está lá com o seu notebook aberto escrevendo um esboço, não, ele está preso, irmãos. E vale lembrar que não é a primeira prisão de Paulo, é a segunda, porque a primeira prisão de Paulo foi pelos judeus, foi uma prisão light, tornozeleira eletrônica, ele estava em casa, monitorado, era de boa, irmãos, era mais uma prisão política, para que
o alto clero do judaísmo, né, eu misturei catolicismo com judaísmo, mas a alta liderança do judaísmo pudesse demonstrar que estava ali, a gente está monitorando, a gente está cerceando aqui a liberdade desse pregador do cristianismo. Só que diferente dessa segunda prisão, que agora foi no ano de 66 e 67, Paulo foi preso pelo Império Romano. Opa, é diferente. Já não é mais os judeus, é o Império Romano que havia prendido Paulo. E o motivo da prisão de Paulo é porque no ano de 64, Roma ardeu em chamas. Quem gosta de história sabe disso aqui. Roma ardeu em chamas. Dizem que em torno de 60% a 70% da cidade queimou. A culpa recaiu sobre os cristãos. Quem que era o líder dos cristãos? Era Paulo, um dos maiores pregadores. Paulo era uma das evidências do cristianismo. Era Paulo, falava em cristianismo, Paulo. Assim como se fala em Assembleia de Deus, pastor José Wellington, que é nosso líder hoje, nacionalmente falando. Então entenda que recaiu sobre Paulo a culpa disso. Há histórias de que faltou madeira em Roma para crucificar tantos cristãos que foram mortos. Faltou cruzes em Roma para crucificar tantas pessoas que foram mortas. E Paulo foi caçado, Paulo foi preso, Paulo foi jogado na prisão. Achou que morreria pela boca dos leões, tanto que ele traz isso, né? Deus me livrou da boca dos leões. Mas ele é preso para morrer. Ele é preso ali justamente sabendo que a sua condenação viria. E pior do que isso, irmão, foi abandonado. Não bastava ser preso, igual José, que eu preguei na sexta-feira e preguei no sábado. Não bastava ter sido lançado num buraco, foi pelos próprios irmãos. Não bastava estar ali desesperado. Ouve dos irmãos, vamos matar, vamos estribuchar, vamos jogar para as bestas para comer, para os animais comerem. Gente, olha a tristeza daquele homem. O mesmo apóstolo que ao longo da sua vida ajudou centenas e milhares de pessoas, agora foi abandonado pelos seus próprios amigos. E deixa eu te dizer uma coisa com muito carinho, irmão. Se tem um sentimento que dói no coração, é quando você ajuda alguém, quando você investe em alguém, quando você abraça alguém, quando você contribui com alguém e esse alguém não retribui a você. Eu estou falando a verdade. Ô, os irmãos, tem alguém me olhando com cara desconfiado? Irmão, é assim, a gente fica chateado. Às vezes, por isso que muitos pais são ressentidos com os seus filhos, porque às vezes o pai faz todo o possível, mas às vezes o filho não consegue compreender o esforço do pai, da mesma forma como o oposto também. Então Paulo estava ali, ele diz no capítulo 1, no versículo de número 15, que todos da Ásia me abandonaram, e era fruto do trabalho de Paulo, ou seja, os filhos de Paulo o abandonaram. Tanto que ele vai dizer, não te envergonhes do evangelho, porque eu estou encarcerado, eu sou prisioneiro. Então Paulo, irmãos, foi abandonado até mesmo pelos seus amigos próximos, porque ele estava perto da morte. E aí esse homem, perdoe a palavra que eu vou usar, pastor, mas é só para os irmãos me entenderem, não é preconceito da minha parte, mas este homem já velho, morrendo, na prisão, o que ele tem para nos ensinar, irmão? O que um homem desse tem para nos ensinar? Me diga. E aí é que entra a beleza desse texto, porque ele tem muito a nos ensinar, porque é justamente no final da vida que as pessoas podem fazer uma espécie de retrospecto, um panorama daquilo que viveu, para poder ensinar verdades maravilhosas. E aí eu vou pedir para o pessoal do Data Show ficar bem atento, porque eu vou pedindo alguns textos, não precisa os irmãos abrirem para a gente ganhar tempo, mas eu vou pedindo, os meninos vão colocando, como por exemplo, 2 Timóteo 4:9. O que Paulo vai dizer no texto de 2 Timóteo 4:9? Ele diz, procura vir comigo. Irmão, participa comigo por favor. Procura vir comigo. Paulo tinha pressa. E aí quando eu li esse texto eu fiquei pensando, por que ele tinha pressa se ele sabia que morreria? Eu confesso que eu não entendi. E aí eu comecei a ler, comecei a estudar, comecei a cavar, eu comecei a me aprofundar. E eu percebi, irmão, que mesmo Paulo, sendo o maior líder do cristianismo, e me permita aqui uma frase, você vai entender onde eu quero chegar, não me julgue pelo início da frase, me julgue depois, mas Paulo, irmãos, é um grande homem de Deus. Eu digo isso porque há pessoas que têm um preconceito a essa fala, grande é Deus, mas entenda que eu estou falando grande de legado. Paulo tem o maior legado do cristianismo afora Cristo Jesus, porque a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, irmãos, ela é cristocêntrica. A Bíblia converge toda a história em Cristo Jesus, desde a criação até o fim, o dia que Jesus voltará. Mas entenda que quem organiza
o Novo Testamento da maneira como o conhecemos, a nossa teologia pentecostal, a nossa teologia que cremos, os ensinos, os fundamentos, tudo está baseado naquilo que Paulo escreveu para as igrejas. O modelo missionário é Paulo, o modelo teológico é Paulo, o modelo de ensino é Paulo. Então Paulo foi sim um dos maiores líderes da igreja cristã, e mesmo este líder, na prateleira de cima, digamos assim, para os irmãos me entenderem, e mesmo este líder, irmãos, ele pediu companhia, ele pediu por alguém do lado dele, ele pediu por cuidado emocional. E eu vejo aqui nesse texto que muitas vezes até homens fortes, até mulheres fortes, quem sabe um grande empresário, quem sabe até mesmo um grande pastor, quem sabe até mesmo alguém que tem uma relevância na cidade, um vereador, um prefeito, um governador, um presidente, ninguém destas pessoas, ninguém debaixo do sol está livre de um dia precisar de cuidado emocional. E aí vem o que eu quero ministrar, o tema da minha mensagem para você é: conselhos de Paulo para uma mente emocionalmente saudável. Por que eu quero pregar isso, irmãos? Porque hoje nós vivemos uma espécie de epidemia, hoje nós vivemos uma espécie de dor, não é só fora da igreja, é dentro. Muitas pessoas doentes emocionalmente, e eu disse para você no início que Deus confirmou a minha mensagem, porque Deus o culto inteiro vem falando de cura, vem falando de entrega, vem falando de fragilidade, vem falando de vaso frágil, e nós somos de fato vasos frágeis nas mãos do Senhor, mas entenda que Ele é o nosso cuidador, Ele é o nosso psicólogo, Ele é o nosso psiquiatra, é Deus que nos guarda, é Deus que nos cuida, é Deus que nos direciona em nome de Jesus. Por isso, o primeiro aprendizado que eu vejo na vida de Paulo, irmãos, isso aqui é muito importante, e me permita pregar de forma tão pragmática, eu gosto de pregar assim, falando em pontos para os irmãos entenderem. O primeiro ponto que eu extraio deste texto, sabe o que é, irmãos? É que nós devemos reconhecer as nossas necessidades, porque como disse, nem mesmo os maiores homens ou as maiores mulheres podem bater no peito e dizer: eu nunca preciso de ajuda. Não, nós pastores vivemos muitas vezes essas dores, mas pela função e pela carga pastoral, às vezes não conseguimos compartilhar com pessoas próximas. Entenda que não são apenas os pastores, mas todos. Como eu disse, a gente vive uma epidemia de dores emocionais, de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico e tantas outras doenças psicológicas e psiquiatras que hoje estão aí pelo mundo afora. Irmão, prova disso, me permita agora trazer algo que está acontecendo. Prova disso é o fato de muitas pessoas terem um bebê reborn, levando esse bebê para um hospital, irmão. O que é isso, senão uma sociedade doente? Quem não está entendendo nada do que eu estou falando, irmão? Bebê reborn é aquele tipo de bebê hiperrealista, mas é um boneco. Só que tem gente que está tão apegada emocionalmente àquele boneco, que delira e imagina que o boneco está doente, e leva o boneco no SUS para ser atendido, irmão, pelo psicólogo, pelo médico. Vai chegar daqui a pouco alguém para o senhor atender aqui também, pastor, com bebê reborn. Para boa, pastor. Já pensou, irmão? Daqui a pouco o pastor Vicente Mariano está apresentando o bebê reborn. Meu Deus, gente, que sociedade é essa? O governo do Paraná teve que soltar uma nota sobre isso. E aí você vai olhar os comentários, tem gente perguntando: isso é sério? Gente, o mundo está tão virado de cabeça para baixo que é sério. O governo precisa se manifestar, porque tem pessoas procurando o sistema de atendimento médico para bebê reborn, tem casais procurando advogados para fazer processo de separação e briga de guarda, tem mães pedindo, irmão, tem mãe pedindo pensão alimentícia para o bebê. Eu só não sei o que é, irmão, se é mingau, se é leitinho, não sei, se é ração, também não sei, mas o fato, irmão, é que o mundo está tão maluco, a gente está vivendo hoje um tempo tão doido, que a doença emocional tem invadido não apenas o mundo, mas a igreja. Me permita, pastor, com muito carinho dizer isso, até mesmo o ambiente que deveria transbordar de glória e de graça, e infelizmente algumas pessoas estão transbordando de tristeza, de falta de alegria. Por quê, irmãos? Porque não estão conseguindo reconhecer suas mazelas, as suas necessidades, não conseguem encontrar a humildade plena e verdadeira para libertar a sua alma. Por isso, quando eu olho para Paulo, irmãos, eu vejo Paulo um exemplo de que eu e você somos falhos, eu e você precisamos reconhecer as nossas mazelas para encontrar com o Senhor Jesus. Aleluia! Então, queridos, me permita, reconheça as suas necessidades.
Não é demérito nenhum você procurar o seu cônjuge, você procurar o seu pastor, você procurar o seu líder, você procurar alguém da sua confiança para você dizer: eu não estou bem. Faça isso, irmão, faça isso. Eu já fiz isso. Eu tenho alguns amigos que o dia que às vezes eu não estou bem por alguma situação, eu chamo para conversar, eu ligo para conversar. Porque não pense você que eu estou aqui, bonitinho, de gravatinha amarela, que eu sou o suprassumo da santidade, o suprassumo da alegria, da emocionalidade. Não, irmãos. Não, tem dia que eu não quero sair de casa também cansado com os afazeres. Já houve muitos momentos na minha vida que eu só não entrei em depressão, irmão, porque eu sou o tipo de cara que dou risada até da desgraça. Eu sou assim. Então, para uma depressão me pegar, irmão, tem que ser um negócio muito ruim, porque eu sou o camarada que olha a tempestade e consigo enxergar coisa boa em tempestade. Mas ainda assim, eu já vivi momentos muito difíceis. Por isso, quando eu olho para esse texto, irmãos, eu encontro Paulo, alguns exemplos, alguns ensinos para mim e para você, como por exemplo, Eclesiastes de número 4, versículo de número 9, fala sobre nós evitarmos o isolamento social. Não se feche na sua casa. Melhor é estarmos juntos, melhor é ser dois, melhor é estar juntos, porque quando é um só, é mais fácil de cair, você talvez não tenha ninguém para se levantar. Melhor é ter um companheiro. Pastor, eu sou solteiro, eu sou solteira, eu sou viúva, então encontre alguém para caminhar junto com você, um amigo, uma amiga, o pastor, um conselheiro, a dirigente do círculo de oração. Mas não carregue seus fardos sozinho, não carregue seus fardos sozinha, não traga tudo para dentro de si, não. Se Paulo, irmão, sendo o maior líder do cristianismo no Novo Testamento, me diz que ele precisava de alguém junto dele, além de Lucas, eu entendo também que nós precisamos de amigos, nós precisamos de pessoas, nós precisamos de conexões, para que Deus liberte o nosso coração da tristeza e traga alegria abundante em nome de Jesus. Aleluia. Coloca para mim Tiago 4:6. Tiago 4:6, irmão, vai falar, e pastor, não é culto de ensino, mas o Senhor me permita ir aprofundando um pouquinho aqui. Esse texto, irmãos, vai dizer que aquele que não reconhece suas mazelas, aquele que está em casa trancado, que não procura ajuda, é soberbo, irmão. E Deus resiste ao soberbo, porque olha o que o texto diz: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Aquele que é humilde, aquele que olha para dentro de si. Quem estava na palestra, eu ensinei sobre isso, sobre o autoconhecimento, sobre o autoexame. Paulo fala sobre o autoexame para a igreja de Corinto. Paulo diz aos coríntios: antes de participarem da ceia, analisem a si. Olha para dentro de si, para ver como é que está. Tudo bem, irmãos, eu sei que Paulo estava falando do pecado, Paulo estava falando de uma vida de santidade, mas entenda que quando Paulo estava dizendo para a igreja analisar, olhar, autoexaminar-se, Paulo não falava apenas de pecado, Paulo falava de um contexto geral da vida. Então, quando nós temos humildade, assim como Paulo teve para dizer a Timóteo: vem, eu quero alguém do meu lado, e vem depressa, rapaz, não demore, porque o inverno estava chegando. Paulo estava com medo, irmãos, de talvez Timóteo não chegar a tempo. Eu confesso, irmãos, que é uma dúvida que eu vou levar para o caixão. Eu não sei se Timóteo chegou a tempo ou não. Não há na Bíblia relatos históricos, conta uma coisa, conta outra, mas o fato é que Paulo disse: ó, vem, eu preciso de você. Então eu preciso ministrar essa palavra ao teu coração, de que a humildade seja a evidência para mim e para você. Procure ajuda, procure o seu pastor, procure um líder, procure a dirigente do círculo de oração. Rasgue o seu coração na presença de Deus, se entregue, irmãos. Não tenham orgulho de bancar o bom, a boa, não tenha esse orgulho pretenso de dizer que não precisa de ninguém. Eu faço a minha vida, eu faço o meu caminho. Não, irmãos, é melhor nós estarmos juntos, é melhor ter companheiro, é melhor ter a presença de Deus, porque Deus se encarrega de abençoar os humildes, mas infelizmente Ele afasta os soberbos. Então que sejamos humildes na presença de Deus, reconhecendo que é o Senhor. Que graça e bênção desce sobre nós em nome de Jesus, amém? Aleluia. O 2, deixa eu ir avançando aqui. Não, desculpa, o 2 não. Ainda um ensino. Sabe qual é, irmãos? É que, por se tratar das nossas emoções, é a minha praia, eu sou psicólogo. Quem esconde as suas dores, quem esconde as suas mazelas emocionais, irmãos, não está buscando cura, está adiando cura, pastor.
Quem tenta colocar panos quentes sobre uma situação difícil na sua vida, uma separação, saída dos filhos de casa, algum tipo de desentendimento com o cônjuge, com o filho, a separação, quem sabe, de algum tipo de sociedade empresarial, alguma coisa que talvez alguém tenha se chateado na igreja, e tantas outras coisas que podem ocasionar algum tipo de dor emocional. Mas a grande verdade é que aquele que esconde as suas dores adia a cura, protela, joga para mais longe. A humildade, irmão, faz a gente expor, rasgar o coração, não ter panos de tapando aquilo que nós sentimos. Então compreenda, irmãos, que quando nós revelamos aquilo que sentimos, isto é maturidade. E eu não estou dizendo que você vai colocar lá no Facebook, #hoje estou triste. Não é isso, irmão. Nem faça isso. Eu estou dizendo que você tem que ter alguém ao seu lado que você confie. Alguém de autoridade espiritual como o seu pastor, alguém que seja autoridade espiritual sobre a sua vida como o pastor ao seu. Mas compreenda que é extremamente importante que nós coloquemos ao sol as nossas dores, diante de Deus as nossas dores. E aí alguém vai dizer: pastor, mas eu coloco diante de Deus, é suficiente? Não é, porque se fosse suficiente, Paulo não tinha chamado Timóteo para estar com ele. Paulo tinha apenas escrito dizendo: eu estou orando e Deus trará sobre mim um refrigério. Ele não falou isso, ele falou o seguinte: vem depressa, porque eu quero que você esteja aqui comigo. Então, em nome de Jesus, eu ministro esta palavra ao seu coração. Pare de carregar tudo sozinho, pare de esconder as mazelas e procure alguém que você possa ajudar. Procure alguém que possa te ajudar a carregar o teu fardo. Pastor, comigo está tudo bem. Então seja o auxiliador, seja a auxiliadora de alguém que está ao seu lado, que precisa de uma palavra de conselho, uma palavra de apoio. Dobra os teus joelhos e ora por cura emocional, porque eu creio que nessa noite Deus derramará graça, bênção. Deus derramará cura sobre mim e sobre você, em nome de Jesus. Aleluia. Agora sim o 2. Coloca o versículo 10. Porque esse versículo 10, irmãos, quando às vezes eu falo sobre ele, tem gente que torce o bigode. Sabe por quê, irmãos? Porque se tem uma coisa que nós não sabemos lidar é com decepções, que é aquilo que eu falei no começo. E aí, a grande verdade é 2 Timóteo 4,10, desculpa, eu pedi o versículo 10, mas estava lá, né? 2 Timóteo 4,10. Aí a grande verdade, irmão, sabe o que é? É que Paulo teve que lidar com as decepções. A segunda verdade que eu aprendo, irmãos, é que nós devemos saber lidar com as decepções. Uma mente saudável, presta atenção, uma mente saudável, um coração na presença de Deus saudável, é aquele que aprende a soltar as coisas. Eu vou repetir para você entender. Uma mente e um coração saudável na presença de Deus é aquele que não retém a amargura, não retém a tristeza, não retém o rancor, não retém a raiva, mas pelo contrário, irmão, essas emoções vão chegar. E aliás, me permita abrir um parênteses e dizer para você: vai chegar, irmão, porque nós não controlamos as nossas emoções. As nossas emoções são geradas por estímulos visual, auditivo, por estímulos do toque. Quando você ouve alguém falar alguma coisa, pode te gerar algum tipo de descontentamento, uma tristeza. Quando você ouve uma crítica, isso gera no teu coração um aperto. Então nós não controlamos o momento de gerar uma emoção, mas o que nós controlamos é a ação após essa emoção. Entenda que sentir descontentamento, tristeza, raiva ou ódio é normal, irmãos, faz parte da natureza humana. O medo, por exemplo, quem acha que o medo é uma coisa boa, levanta a mão para eu ver, irmão. Quem acha que medo é uma coisa boa, baixa a mão. Quem acha que medo é uma coisa ruim, levanta a mão aí, agora quero ver. Tem gente que não acha nada, tá tudo bem, irmãos, eu entendo vocês. Mas a grande verdade é que medo é uma coisa boa, irmão, só que num determinado limite. Porque se nós não tivéssemos medo, você andaria no meio da estrada, numa BR lotada de carros. Se você não tivesse medo, você subiria a altura sem qualquer tipo de equipamento de segurança. Se você não tivesse medo, você aceleraria o seu carro numa alta velocidade sem qualquer tipo de segurança. Então compreenda que o medo é sim uma emoção boa, mas dentro de um limite. Quando eu digo para você que a nossa mente, o nosso coração não podem reter isso, eu estou dizendo para você que vai chegar no seu coração decepções, assim como chegou no coração de Paulo. Porque olha o que ele disse: Demas me desamparou.
separou, amando este presente século, e foi para Tessalônica. Não foi só Demas, irmãos, também foi Crescente, que foi para a Galácia, e Tito foi para a Dalmácia. Ou seja, 3 personagens que estavam próximos de Paulo abandonaram. Paulo estava triste com esse texto, irmãos. Eu não estou te dizendo que Paulo estava depressivo, eu não estou te dizendo que Paulo tinha crises de ansiedade, mas esse texto nos demonstra que Paulo estava sim, desamparado, estava ali desanimado, estava entristecido por conta daqueles homens. Mas algo extraordinário que eu vejo é que à frente, quando ele fala sobre o latoeiro, ele vai dizer: este homem vai colher o que plantou, esse latoeiro é um homem ruim. Ó Timóteo, fica de olho aberto com ele. Mas Paulo não fala isso desses homens que o abandonaram. Então compreenda que Paulo compreendeu, entendeu que os amigos dele haviam decepcionado, mas ainda continuavam sendo amigos e pessoas próximas. Aquele latoeiro não, era um homem ruim, merecia de fato aquilo. O que é que eu vejo, irmãos? É que Paulo não espraguejou quem decepcionou, Paulo não ficou bravo com quem decepcionou. Ele estava decepcionado, mas esse sentimento não grudou no coração dele, não ficou preso no coração dele. Então Paulo reconhece sim a dor da decepção, mas ele não se rende à amargura, ele não se entrega à tristeza, ele não se entrega à depressão. E é isso que eu ministro no seu coração nessa noite. Pode até ser que o inimigo lance sobre a sua vida palavras ruins, pode até ser que pessoas ao seu lado te decepcionem, pode até ser que pessoas que você ama lancem palavras que vão te deixar chateado, mas não permita que isso fique no teu coração, para que o teu coração seja puro na presença de Deus. Aleluia. Porque entenda uma coisa, irmãos, o que eu estou pregando para você é saúde emocional à luz da Bíblia. Isso aqui não é uma pregação de psicologia, é um pastor coach. Não, é Bíblia, eu estou pregando Bíblia para você. Estou falando da história de Paulo. Mas a grande questão é que saúde emocional começa quando nós decidimos soltar aquilo que nos machuca. Mas para isso tem que ter maturidade. Porque a criança, irmãos, ela deixa sair. A criança, ela não tem maldade no seu coração, mas quando vai crescendo, quando vai entendendo, ela vai aprendendo a segurar um pouco. A criança, quando chega na fase da adolescência, começa a ser um pouco mais reativa, começa a ser diferente. Mas nós precisamos ter essa saúde emocional, irmãos, de criança. Não deixa ficar no seu coração coisas que não prestam. Tenha maturidade. E é tão interessante que quando se trata de emoções, tem muitas crianças que, até mesmo por conta dessa fase infantil, que são mais maduras do que adultos, porque a criança não gruda, a criança não deixa permanecer no seu coração algo que a entristece, pelo contrário, ela solta. Então a minha palavra para você nessa noite, direto dos céus, é: não cultive ressentimento no teu coração, não cultive ódio no teu coração, não alimente tristeza no coração pelo teu irmão, não alimente coisas ruins na tua vida, irmão, porque esse é um veneno que você toma. Não é o irmão que está fazendo mal, é a você, é a sua vida emocional, é a sua saúde espiritual. Assim como Paulo, compreenda que você foi realmente decepcionado, que você esteve no momento de chateação, mas libere o perdão, para que a graça de Deus se manifeste na minha e na tua vida, e Toledo seja abençoada por uma igreja madura, sadia, emocionalmente bem na presença de Deus. Aleluia. Sabe o que eu vejo, irmão? Coloca para mim Filipenses 3:13. Eu vejo que quem não deixa grudar essas coisas no coração está apto, irmãos, a avançar. Porque olha o que diz Paulo: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado realmente alguma coisa, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que parece que é um navio ancorado, irmão. Tem gente que parece que tem uma âncora fincada. Quer ver as mulheres? Eu sei que isso aqui não é palestra para casal. Mas tem mulher que é só dar uma discussãozinha, só dar uma DR no casamento, que ela vai dizer: tu lembra há 10 anos atrás, numa segunda-feira chuvosa? As mulheres, parece que elas já vêm de fábrica com essa configuração, pastor. Irmão, é engraçado, é o universo feminino. Irmão, o homem nem sabe.
Irmã, deixa eu te falar, se você pede para o homem passar no mercado, irmã, deixa eu te dar uma dica, escreve no WhatsApp, irmã, porque o homem vai esquecer o que tem que comprar, o homem não lembra dessas coisas, irmã. Às vezes a minha esposa diz, passa no mercado, eu disse, manda a lista do que tem que comprar, e aí eu chego em casa, ela ainda me cobra por aquilo que eu não comprei. Aí ela disse, para mim isso é óbvio, se tem pão tem que ter mortandela. Eu disse, não estava na lista, não comprei. Aí uma semana depois a gente está conversando, e aí ela lembra, irmão, da mortandela. É coisa de mulher. Quem é solteiro aí, levanta a mão, quero ver. Ou os meninos solteiros, tem homens solteiros aí? Vaso, vai orando aí. As mulheres são assim, mas entenda que os homens também são. Homem também às vezes deixa grudar, irmão, parece carrapato grudado no coração, a amargura. Fica chateado, o pastor não me cumprimentou, o pastor Alceu, o slogan dele para mim não serviu, porque ele não ficou ao meu dispor. Irmão, por favor, querido, às vezes o pastor nem te viu. Deixa eu te contar uma história, irmão. Chapecó, claro que eu não vou falar, irmã, mas teve uma irmã, pastor, que de repente ela sumiu da igreja. E aí era uma irmã que estava sempre ativa, eu e a minha esposa percebemos o sumiço dela, ligamos, irmão, mandamos uma mensagem, fomos na frente da casa, buzinamos, a gente fez de tudo, sumiu, tomou Doril, sumiu. Uns 6 meses depois ela me aparece no gabinete, ela manda uma mensagem, pastor, quero falar com o senhor e com a esposa. Eu disse, amém. Atendemos ela no gabinete, eu e minha esposa atendemos ela, e aí ela chega para mim, pastor, diz assim, eu quero lhe pedir perdão. E aí deixa eu te falar uma coisa, irmão, na mente do pastor, parece que se abre uma espécie de universo paralelo, e em menos de 1 segundo o pastor já pensa em 1 milhão de coisas. O que eu fiz agora? Para essa mulher estar me pedindo perdão, será que eu fiz alguma coisa errada? Porque ela para mim não fez nada, não faz sentido, então alguma coisa aí eu fiz para ela. E aí ela falou, eu quero lhe pedir perdão, pastor, porque eu me afastei, eu murmurei do Senhor, falou um monte. Aí fui descobrir, irmão, ela estava chateada por conta do pai dela ter falecido, e segundo ela, a gente não ter atendido ela da maneira como ela gostaria. Mas irmão, eu não mostrei as mensagens para ela, porque eu não quis constrangê-la. Como ela veio me pedir perdão, eu disse, irmã, está tudo certo, mas eu mostrei as mensagens para ela, eu disse, te procurei, tentei conversar. Deixa eu te falar, irmão, aquela mulher alimentou no coração dela 6 meses, pastor, de um rancor por mim, que eu nem sabia que existia. Para mim estava tudo certo. Por que eu estou te falando isso, irmãos? Porque às vezes tem gente que alimenta rancor no coração por alguém, pelo pastor, pelo líder, o líder nem sabe, irmão, isso aí é você que está carregando no seu coração. Essa coisa ruim quem carrega é você. Por isso que eu digo, a amargura é uma espécie de veneno, que faz mal para si próprio, não para o outro. O veneno, irmão, é ruim para você. Amargura, tristeza excessiva, isso começa a corroer o teu coração de uma forma que você está preso como um barco, como uma âncora fincada na terra que não permite você avançar. É como um caminhão carregado, irmãos, que está andando a 10 por hora. Ei, querido, deixa eu te dizer, eu conheço pessoas que têm capacidade de viver acelerado, a 100 por hora, inteligentes, capazes, bons empreendedores, boas na comunicação, mas estão toda a vida presos em picuinha, em bobicinha, em estar chateado com isso, estar chateado com aquilo, porque o pastor não me cumprimenta, porque eu nunca tive oportunidade, porque no departamento isso, meu irmão, me permita uma palavra para o seu coração, recolhe essa âncora, deixa a sua vida avançar, faça como Paulo, irmão, esquece o que está para trás, e olha para frente, para que a graça de Deus se manifeste, na minha, na tua vida, na minha e na tua casa, em nome de Jesus. Queridos, é como se Deus, isso aqui é uma alegoria que eu estou te falando, não é bíblico, eu estou te falando, é como se Deus estivesse sentado, só esperando você se livrar disso, irmão, porque Deus não vai, escuta uma coisa, irmãos, eu aprendi e sempre entendi que Deus é muito respeitoso. A Bíblia diz que Ele está às portas mas Ele não vai arrombar, Ele não vai entrar. Você tem que abrir o seu coração, Ele está às portas batendo. Hoje Ele é que está falando com você.
Deus está falando, não deixe que as decepções te prendam, não deixe que as decepções te impeçam de viver. Protege o teu coração dessas coisas, irmão. Fortalece os teus relacionamentos. Tenha humildade para procurar a pessoa que você machucou e peça perdão. Tenha a humildade de procurar a pessoa que te machucou e pediu perdão, porque, repito, para que você compreenda bem, às vezes quem te machucou fez sem querer, nem sabe que você está amargurado, mas você está aí carregando um peso gigantesco, está carregando uma tonelada nas costas. Você daqui a pouco está com uma gastrite, está com uma depressão, está com um problema arterial, está com um problema na corrente sanguínea, está com dores de cabeça que não para mais, e você vai no médico, não descobre, não sabe do que é. Eu estou te falando, irmão, é sua vida emocional que está parada, trancada, é a sua vida emocional que está ali, fincada como uma âncora. Mas nessa noite Deus vai levantar essa âncora, o Espírito Santo vai te abraçar, e você vai avançar. Isso vai ficar para trás, porque a graça de Deus, ela será distribuída sobre mim e sobre você nessa noite com cura, em nome de Jesus. Por isso, irmão, libera essa mágoa em nome de Jesus. Libera isso que te prende antes que você morra. Me permita ser um pouco mais duro, mas com muita educação, pastor Vicente. Me permita ser aqui um pouco mais enfático para você, mas há doenças, irmãos, físicas, que elas são oriundas do nosso emocional. Alguém já ouviu dizer o seguinte: ai, comi uma banana estragada e me deu câncer? Alguém já ouviu isso? Mas isso não existe. Existem doenças que são ocasionadas pela má alimentação, mas doenças como câncer, como gastrite, doenças de pressão arterial desregulada, alguns tipos de enxaqueca, irmãos, psoríase, são doenças emocionais, são doenças ocasionadas por conta do nosso intelecto. Compreenda, irmãos, que o que eu estou ministrando para você é saúde. Quando eu olho para Paulo, eu vejo Paulo escrevendo isso e trazendo os conselhos preciosos para mim e para você. É como se Paulo soubesse que 2000 anos depois a gente já está falando desse texto. Por isso, em nome de Jesus, eu repito mais uma vez: identifique alguém que você possa abrir o seu coração. Procure quem você está chateado, procure quem chateou você e peça perdão, para que Deus tenha condições de avançar e a sua vida ser abençoada. E aí agora me permita falar mais sobre o perdão, porque é 4:11 de Timóteo agora, 2 Timóteo 4:11, porque essa história, irmão, eu gosto demais dessa história. Essa história aqui para mim, eu acho que é uma das mais extraordinárias. 2 Timóteo 4:11, esse texto, ele vai falar da relação de Paulo com João Marcos. E aí, talvez, dos grandes pregadores do Brasil, que eu sei que já passaram por aqui, pastor, talvez já devem ter pregado sobre isso, mas tenha paciência comigo para me ouvir alguns minutos para você entender isso. Porque olha o que Paulo diz: só Lucas está comigo. Traga quem? Marcos, porque ele me é muito útil. Eu não vou ler os textos para a gente ganhar tempo, mas lembre-se que Barnabé chama Paulo, toma um cafezinho com ele na padaria da esquina de Jerusalém, ouve tudo aquilo que Paulo estava fazendo, leva tudo aquilo que ele ouviu lá para os discípulos. Os discípulos primeiro desconfiam, depois ficam alegres, e aí chega um momento em que Paulo e Barnabé são separados para a viagem missionária, certo? O fato, irmãos, é que João Marcos era sobrinho de Barnabé, e uma viagem missionária dessa natureza, eles precisavam de mais pessoas. Não é um tipo de viagem a ser feito sozinha. Os locais que eles iam passar eram locais inóspitos, eram locais onde eles precisavam de apoio, porque todo líder precisa de alguém ao seu lado, todo líder precisa de apoio ao seu lado, todo líder muitas vezes precisa de alguém mais novo ao seu lado, justamente para ser uma espécie de mentor. Quando Paulo e Barnabé, eles são separados para a viagem missionária, eles olham para João Marcos e pensam: esse menino é bom, vai dar bom, eu quero investir nesse missionário. Paulo pensa, está escrito lá em São Adriel capítulo 4, irmão, pode olhar que tem lá, Paulo dizendo: eu quero investir nesse menino, que esse menino é bom. E aí eles empreendem a viagem missionária. Só que o fato é que esse menino ainda era novo, a Bíblia não fala da idade dele, mas ele ainda era novo, talvez ali final da adolescência e início da juventude. E não precisa eu aqui falar mal de adolescente jovem, não é isso, mas você sabe que essa fase é uma fase ainda de muitas incertezas, de muitos medos, é uma fase de transição biológica, social, cultural, emocional. E o fato é que aquele menino, não sei porque a Bíblia não vai dizer de forma clara, aquele menino ele simplesmente retorna à viagem. Paulo fica extremamente decepcionado, Paulo fica chateado.
Eu fico pensando que eles ficaram decidindo o que fazer. Vamos voltar todo mundo, vamos levar ele, depois a gente volta. Sei lá, Barnabé, tu leva ele, eu vou e depois você me alcança. Até que decidiram, não, ele que volta sozinho, decidiu vir, agora que decide voltar também. Ele volta, irmão, porque não sei, mas ele volta. Talvez com medo, talvez pelas situações difíceis que eles passavam, pelas perseguições, talvez pelos locais inóspitos, com muitas doenças em que eles enfrentavam, mas o fato é que ele volta. A viagem missionária foi uma bênção, glória, muitas almas alcançadas. Paulo e Barnabé voltam, contam aos discípulos tudo o que aconteceu, permanecem ali novamente um tempo em Jerusalém. Os discípulos entendem pela vontade de Deus que é hora de enviar uma nova viagem missionária, e aí é feita uma reunião para a viagem missionária. E como toda reunião, irmão, eu fico imaginando que tinha comida lá. Era um domingo de manhã, tinha um cafezinho antes da escola bíblica dominical, da reunião dos apóstolos. Aí está lá Barnabé, Paulo sentado um do lado do outro, e Barnabé bate na coxa de Paulo e diz: ei Paulo, agora eu acho que o menino está mais maduro, a gente vai levar. Aí Paulo bem assim, ó: o quê? Comigo não. Mas o negócio ferve. A Bíblia é simpática em dizer que eles discordaram, mas pelo texto você já percebe que o negócio deu uma fervida ali. Paulo disse: ele vai, ele não vai. Barnabé disse: ele vai. E Paulo, irmão, era baixinho, baixinho é teimoso, e disse: não vai. E Barnabé disse: ele vai. O fato, irmãos, é que os dois personagens principais da primeira viagem missionária não conseguem encontrar um acordo. Paulo disse assim: se ele for, ele vai contigo, porque comigo ele não vai. E foi isso que aconteceu. E Deus é tão bom, irmão, que Deus faz do caos humano bênção, porque dali saiu 2 viagens missionárias, mas sai Paulo e Silas, e sai Barnabé e João Marcos. Só que o tempo passa, irmão, eles brigam ali, né? No bom sentido, não estou te falando que eles saíram no soco, não é isso, irmão, né? Mas ali eles discutem, não entram num acordo, não conseguem encontrar uma solução. As viagens missionárias acontecem sozinhas, Paulo e Silas para um lado, Barnabé e João Marcos para o outro. Só que os anos passou, irmão, e agora é o mesmo Paulo que está dizendo o seguinte: traz quem? Marcos. Só que a palavra útil é que me faz pensar, irmãos, é que me faz entender que Paulo era um homem de tamanha maturidade, que em algum momento do ministério ele entendeu que ele tinha cometido um erro. Paulo me faz entender, irmãos, que em algum momento ele percebeu que foi um erro. Paulo percebeu que ele deveria ter dado uma segunda chance para aquele menino. Paulo percebeu que aquele menino tinha potencial. Paulo percebeu que aquele menino realmente poderia contribuir, poderia fazer mais para o reino de Deus. E aí eu extraio aqui, irmãos, o terceiro aprendizado, a terceira lição de Paulo, com base no texto que nós estamos lendo, que é: o perdão é sempre o melhor caminho. A reconciliação é o caminho do perdão. A reconciliação é o caminho da salvação. O perdão é o caminho que nos leva para o céu. Um coração fechado, amargurado, me perdoe, mas é o caminho do inferno. Mas o perdão é o caminho do céu, é o que pavimenta o céu, é o que nos abençoa, é o que nos agracia, é o que vai abençoar a minha e a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, agora só isso aqui já dava mais uma mensagem de uma meia hora, mas deixa eu te falar, irmão, o perdão é uma das máximas expressões da maturidade. Porque aqui, queridos, entra 2 faces do perdão. Porque tem o perdão daquele que ocasiona a situação, aquele que promove o constrangimento, que promove a dor. Mas esse, digamos que é o primeiro estágio da maturidade do perdão. Porque existe outro estágio, e esse estágio está acima desse primeiro estágio. Existe uma lacuna grande entre aquele que erra, pedir perdão, e aquele que é ofendido, perdoar. Porque aquele que é ofendido está na sua razão de não pedir perdão. E razão entre aspas, porque quando se trata das nossas emoções, irmãos, não é a razão que deve nos comandar, mas sim o perdão e as emoções que devem comandar a mim e a você. Então o perdão, irmãos, é um sinal de maturidade. Mas entenda que eu vou usar uma frase aqui que certamente você já ouviu: o perdão é um sinal de maturidade espiritual. Porque quando a Bíblia nos ensina acerca do fruto do Espírito, o fruto é justamente um processo de maturidade espiritual.
Porque a conversão, irmãos, acontece de forma instantânea pela graça do Senhor Jesus, ao ponto de que o ladrão que estava na cruz, naquele momento ele recebe uma palavra de consolação e de salvação de Deus. O batismo no Espírito Santo da mesma forma, é poder, revestimento, ele desce, a pessoa é batizada, e não existe esse negócio de, depois não é mais batizado, e depois volta a ser batizado de novo, não. Agora, irmãos, o fruto do Espírito é diferente, porque o fruto leva tempo. O autor, o escritor Paulo, ele justamente já fala sobre fruto, porque ele sabe que o fruto depende de tempo, depende de temporadas, depende de um período de maturidade. Por isso que eu ministro aqui nessa noite para você, e digo que talvez você ainda não esteja preparado para realmente encontrar o ofensor e pedir perdão. Mas se você está no caminho de maturidade emocional, no caminho de buscar a Deus, no caminho de cada vez mais se entregar na presença de Deus, viver o fruto do Espírito, Deus vai trabalhando no teu coração para que esse perdão possa ser liberado. Porque quando você tranca essa amargura dentro de si, você está se aprisionando, você está adoecendo, você está trazendo para si a culpa, você está trazendo para si algo ruim. Mas quando você libera o perdão, você está promovendo a graça, promovendo a salvação, você está promovendo o reino de Deus. Você é servo de Deus quando perdoa. Você, além de ter o benefício da sua emoção, você tem o benefício da salvação. Além de você encontrar a paz emocional, além de você aliviar o fardo, você encontra a salvação em Jesus. Por isso, em nome de Jesus, eu ministre o perdão, libere o perdão, perdoe seu pai, perdoe sua mãe, perdoe seu irmão, perdoe quem está do seu lado, para que a graça de Deus se manifeste na tua vida em nome de Jesus. O perdão é um sinal de maturidade. Coloca João 8:32, por favor. João 8:32, irmãos, vai falar sobre justamente essa alma liberta, porque nós vamos conhecer a verdade, e a verdade vai nos... Queridos, me permita, eu sei que eu serei enfático, eu sei que eu serei um tanto quanto pesado de forma educada, mas entenda uma coisa: se o meu coração está travado, é porque a verdade ainda não está se manifestando na sua plenitude no meu coração. Quando eu ministro para jovens, eu costumo brincar com os jovens dizendo o seguinte: o jovem ora, Deus abençoa minha carreira profissional, e Deus abençoa. Deus abençoa minha vida financeira, Deus abençoa. Deus abençoa meus estudos, e Deus abençoa. Deus dirige a minha vida no trabalho, e Deus dirige. Mas daí quando se trata de relacionamento, parece que tem jovem que não quer a direção de Deus. Ele olha para a menina, gosta, acha bonita, para depois orar. É como se ele estivesse dizendo: Deus, eu já escolhi, agora só quero que tu chancele, só dá um assinado aí para mim. Não, não é assim. Por que eu estou falando isso? Porque isso aqui é a mesma coisa. Às vezes tem áreas da nossa vida que a gente entrega para Deus, mas tem áreas que a gente segura, né? Deixa que Deus cuida da minha família, mas quem cuida das minhas finanças sou eu. A gente faz isso, irmão. Deus cuida da minha salvação, mas deixa que eu cuido do meu coração, porque emoção não tem nada a ver com espiritualidade. Tem. O que eu estou ministrando para você, meu irmão, é que quando nós temos um encontro verdadeiro com a palavra de Deus, quando a verdade de fato entra na nossa vida, quando o nosso coração está aberto para a verdade da palavra de Deus, nós somos libertos, nós somos curados, nós somos sarados, o fardo cai, a âncora sobe, o navio avança, a sua vida prospera, porque a graça de Deus é derramada sobre uma vida que está diante da presença do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Queridos, me permita aqui bem rapidinho para mim encerrar no horário. Vai ficar um para depois, pastor, quem sabe num outro momento. Mas deixa eu te dizer, sabe qual é a grande verdade? É que o perdão não muda o passado. Tem gente que diz assim: não, eu não perdoo porque eu ainda não esqueci. Você não vai esquecer. Se você está esperando esquecer para você perdoar, deixa eu te falar uma coisa: o inimigo vai fazer questão de fazer você lembrar todos os dias. Todos os dias. Perdão, irmãos, é igual uma ferida. Eu tenho uma aqui, ó, uma cicatriz. Pela transmissão provavelmente não vai dar de ver. Sabe aquelas bagunças de criança, pastor?
meu pai trabalhava com ferragens, e aí estava eu com uns 11, 12 anos, mais uns molequinhos de 8, 9, todo mundo brincando. E aí teve um momento, meu pai vendia ferragens e tinha facas bem afiadas que ele vendia. E aí tinha um momento em que a brincadeira lá era alguma coisa de policial e ladrão. Aí um amigo, aquilo era o Satanás, mas tudo bem. Um amiguinho coloca a faca aqui atrás de mim, eu sentado, pastor. Coloca a faca aqui atrás. Irmão, aquela faca vem afiada, que só em olhar já corta. Ele coloca a faca aqui atrás de mim, e ele, tadinho, fala brincando, é um assalto. Só que eu não entendi o que ele falou, e muito menos percebi que o que tinha atrás de mim era uma faca. Eu me viro. Imagina comigo, ninguém se vira assim, não é verdade? Ninguém se vira assim. Eu me virei como? Assim. Quando o meu corpo é lançado para trás, irmão do céu, aquela faca fez um estrago. Eu tive que tirar minha camisa, colocar aqui, tive que prender, fui para casa. Minha mãe estava sozinha em casa, meu pai não estava, acho que nessa época eles já eram separados. A minha mãe, tadinha, quase desmaiou quando eu cheguei em casa. Disse: mãe, não se assusta. Ela disse: meu Deus, filho, tu está sem camisa, o que aconteceu? Tua camisa está vermelha. Aí quando eu tiro, ela... tadinha. Irmão, pensa na cicatriz que ficou aqui, alguns dias. Não fui para o hospital, era teimoso já naquela época. Minha mãe não tinha condições de me levar. Até hoje, irmão, tem uma cicatriz bem saliente que eu passo aqui. Deixa eu te falar, eu sempre lembro dessa história. Eu sempre lembro, está aqui. Eu vou lembrar disso todo dia. Está aqui, irmão, não tem como tirar. Só se eu fizer uma cirurgia plástica, mas ainda assim eu vou lembrar. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. O Espírito Santo me direciona a falar isso para você. Se talvez o teu discurso é esse, eu não perdoo porque eu não esqueço, me permita te trazer essa palavra aqui. Você precisa perdoar, não é por não esquecer, mas é porque você vai lembrar, mas não sentir dor. Porque o Espírito Santo tem a capacidade, irmãos, de trazer sobre nós o bálsamo e cura, que você vai lembrar de uma traição, mas não vai sentir mais dor. Você vai lembrar de uma murmuração, mas não vai doer mais. Aquilo vai passar a ser apenas uma história a ser contada na sua vida. Pastor, mas foi uma traição conjugal, eu não consigo perdoar. Meu irmão, me permita dizer, Deus vai te dar condições de você perdoar. Deus vai trazer alívio para o teu coração. Deus vai trazer bálsamo para a tua vida. E o perdão que desce do trono da graça será derramado sobre esta igreja, será derramada sobre esta cidade, será derramada sobre o ministério do pastor Vicente, para que toda esta igreja seja abençoada em nome de Jesus. Porque onde há perdão há graça, onde há perdão há crescimento, onde há perdão há abundância. Por isso, em nome de Jesus, que a verdade nos liberte, que o perdão nos impulsione e que possamos estar firmes na presença de Deus. Perdoe, queridos, perdoe. Coloca o 13, por favor. 2 Timóteo 4:13. Esse aqui, como eu disse, vai ficar para a próxima. Cuide da sua mente, porque a renovação é constante. Seria o quarto. Sabe o que é isso, irmãos? É que eu acho interessante que Paulo, ele está morrendo, está fadado à morte, mas ele diz o seguinte: traga os livros. Irmão, me perdoe a expressão de novo, pastor. O que um velho, irmão, quer estudar? O que um velho quer aprender, irmão? Se tem gente nova que não quer estudar, por que Paulo velho queria aprender? E aí eu fui entender esse texto, eu comecei a orar, comecei a buscar, e eu compreendi, irmãos, que uma das melhores medicações para a nossa saúde emocional é estar em constante movimento, é estar participando das atividades da igreja, é você ocupar a sua mente, porque como já dizia minha mãe, palavras de mãe são sabedorias máximas. Mente vazia é oficina do diabo. Irmão, se talvez a sua vida emocional está em mazelas, comece a ocupar a tua mente, comece a servir na igreja. Eu tenho certeza que se você procurar o pastor Alceu, há inúmeras áreas que você pode servir, há inúmeras áreas que você pode ajudar, há inúmeras áreas que você pode abençoar. Por isso, quer uma vida abençoada, quer uma vida mais saudável, quer a sua mente alinhada com a presença de Deus, sirva na casa do Senhor Jesus, aprenda um curso, faça um curso de teologia, puxe os pergaminhos, comece a aprender. Você não é velho demais não, irmão, velho é o diabo, porque todos nós ainda estamos aptos a aprender na presença de Deus. Por isso, em nome
nome de Jesus eu ministro ao seu coração. Movimente-se, esteja em movimento, participe das atividades da igreja, esteja em comunhão, pois esse é o melhor antídoto para a ansiedade, é o melhor antídoto para a depressão, é o melhor antídoto para as doenças emocionais. E eu creio que nessa noite Deus vai derramar cura sobre mim e sobre você, em nome de Jesus, amém? Quem crê, se coloque de pé, por favor. Posso orar, pastor? Queridos, eu quero fazer esta oração, porque eu sei que Deus falou aqui com alguém. Palavra de Deus, irmãos, não volta vazia, nem que seja uma pessoa, mas eu tenho certeza que Deus falou. E se você realmente tem coragem, se você tem a ousadia e principalmente a humildade que eu preguei, eu quero convidar você a estar aqui na frente. Não preocupe-se com o que alguém vai pensar. Pastor, o que vão pensar de mim? Queridos, não pense sobre o que pensarão de você, pense o que o céu pensará de você. Pense na visão do Espírito Santo olhando para você. Você entregue aqui na frente com o seu coração aberto, e o prazer de Deus em te ver aqui buscando o melhor do Senhor. Pastor, eu preciso perdoar e não consigo. Vem à frente, eu vou orar, Deus vai ministrar cura. Pastor, eu preciso ter um pouco mais de humildade. Vem à frente, eu vou orar, Deus vai ministrar esta humildade. Pastor, eu preciso realmente me envolver mais, eu estou muito sozinho, eu estou trancado dentro de casa, eu não consigo sair, eu estou à beira de uma depressão. Vem à frente que eu quero orar por você, porque eu creio que nessa noite Deus derramará cura sobre a sua igreja. Eu creio que nessa noite Deus derramará bênção sobre a sua igreja. Se o grupo de louvor pudesse preparar para me ajudar, nós vamos orar e depois o grupo cantará, e eu creio que Deus derramará um bálsamo especial. Deus derramará cura, porque o Espírito Santo aqui nessa noite, Ele está trabalhando com liberdade. Eu vejo corações aqui abertos, eu posso ouvir pelos ouvidos da fé, ver pelos olhos da fé, o Espírito Santo trabalhando em cada vida, em cada coração. E eu sei que não são apenas estes, tem casais que precisam estar aqui. Vem aqui à frente, é hoje a oportunidade de você ter um encontro ainda mais profundo, para entregar as suas emoções, o seu coração, a sua vida emocional na presença de Deus, porque eu creio que Deus trará graça, Deus trará bênção, eu creio que Deus trará cura, e em nome de Jesus, esta noite será um divisor de águas na sua vida emocional, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Vem à frente enquanto o grupo canta. Vem à frente. Aleluia. Sim, Jesus. Sui decanda lavas, sui deixando lavagai. Sim, Deus. Aleluia. Sim, Deus. Oh Deus. Escute. Olha a mensagem de Deus para o teu coração. Ele é fiel, Ele é bom. A fidelidade do Senhor é derramada nessa noite, em nome de Jesus, eu creio. Sim, Deus. Trabalha, Pai, com liberdade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu creio, Pai, eu creio que a cura é ministrada, eu creio, Pai, que a Tua bênção é ministrada, eu creio na restauração de casamentos, eu ministro, Pai, a restauração de laços familiares. Eu ministro perdão, Pai, sobre relações paternas, maternas, em nome de Jesus. Sui decanda lava, sui decanda lava, chai. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. A igreja estenda as mãos para cá, por favor. Nós vamos orar. Igrejas, mãos santas levantadas.
Eu creio que Deus ministrará um bálsamo de cura. Deus está curando aqui neste ambiente. Eu vejo correntes caindo. Eu estou vendo liberdade. Eu estou vendo pessoas que outrora não abriam mais a janela do seu quarto. Eu vejo agora janelas abertas, o sol entrando, a vida chegando. Eu vejo pessoas agora limpando casa com um hino escancarado de volume alto, porque eu creio que a alegria do Senhor será sobre a nossa vida em nome de Jesus. Pai, eu oro pela tua igreja, e creio, Senhor, que o teu Espírito Santo está aqui trazendo cura, trazendo liberdade, trazendo perdão, trazendo restauração. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, que todo demônio seja repreendido neste momento, que toda doença emocional neste momento seja tirada pelas mãos do Teu Espírito Santo, seja tirado pelos psicólogos dos psicólogos, seja tirada pela melhor medicação, ó Pai, que é a Tua graça. Em nome de Jesus, traga graça, traga perdão, traga, Pai, a Tua bênção sobre nós, para que Toledo veja a força desta igreja, para que Toledo veja a força destas pessoas. E em nome de Jesus eu profetizo alegria, eu profetizo graça e perdão sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Deus, aleluia. Se você pode bem alto levantar as suas mãos aos céus, e o melhor glória a Deus puder sair dos seus lábios esta noite. É uma noite em que Deus traz cura da alma, renova as nossas forças e enche a gente de muita esperança. Retorne ao seu lugar curado, com a sua alma lavada, com a sua emocional curado, para servir melhor ao seu Deus.